E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que promete dar uma reviravolta na forma como a gente enxerga as nossas emoções e os relacionamentos. Já se pegou naquela situação em que a bateria social simplesmente zera e você não faz ideia de como recarregar sem virar um ermitão? Parece que a cada nascer do sol tem alguém com uma mangueira drenando sua vitalidade e você, um mero coitado, fica ali, esvaziando-se sem entender o porquê. Hoje, vamos desvendar o segredo de um escudo emocional tão robusto que vai te deixar à prova de qualquer enrosco alheio. No fim das contas, nada será como antes. Você vai ver. E já que estamos nessa jornada de autodescoberta, não perca o compasso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não ficar de fora dos próximos capítulos dessa saga. Imagine por um instante aquele indivíduo que você conhece, que parece ter um domínio quase místico sobre o vai-vai do ambiente, sem sequer abrir a boca. Não há berros, nem súplicas, muito menos explicações. Simplesmente se retira quando a corda bamba aperta, e num piscar de olhos, o palco muda. A energia no ar se desloca, e as pessoas ao redor, num misto de curiosidade e desconforto, começam a se questionar, a procurar, a sentir que algo novo paira no ar. Agora, feche os olhos e se veja no lugar dessa pessoa. E se em vez de reagir no calor do momento, você abraçasse o silêncio, deixando de lado aquela resposta automática que salta aos lábios, e se a retirada estratégica tomasse o lugar da explosão que borbulha dentro de você? O que seria da sua vida, do seu sossego? Carl Jung, um sábio de outrora, desvendou um mapa há décadas, mas poucos conseguem ler suas coordenadas. Quando você para de estar sempre ali, física, mental e emocionalmente, o universo ao seu redor entra em ebulição. Por que essa confusão toda, você se pergunta? Ora, porque a turma está habituada a tecer teias de controle através das suas reações, dos seus ímpetos, da sua previsibilidade quase mecânica. Mas no dia em que você decide, de corpo e alma, puxar o freio de mão, o tabuleiro vira do avesso. Jung, com sua mente afiada, deixou cair uma pérola que pode virar sua cabeça de ponta cabeça. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Pense um pouco. Quando você se torna uma fortaleza impenetrável emocionalmente, quem é que entra em pânico? Quem é que se contorce de raiva? Quem tenta atirar uma pedra só para ver a água mexer? A resposta está mais neles do que em você, meu caro. E o que é mais revelador, isso joga luz sobre o quanto você andou sendo uma marionete sem se dar conta. Essa sina de se entregar para agradar, de manter a paz a qualquer custo, de não querer perder gente que no fundo do poço nunca esteve realmente ao seu lado. Cada sim engolido a seco, cada resposta relâmpago, cada turbilhão emocional entregue, é um pedaço da sua própria essência que escorre pelo ralo. Desde que a gente era um pisco, fomos treinados para estar sempre a postos, para responder num estalar de dedos, para acenar com a cabeça mesmo quando o corpo todo gritava, não. Injetaram na nossa cabeça a ideia de que nosso valor, a nossa própria valia, morava na nossa disponibilidade para o mundo. Mas eis aqui uma verdade, que talvez ninguém tenha tido a coragem de te contar com essa clareza que corta como navalha. Essa disponibilidade em excesso não é um presente dos céus. É uma jaula. E enquanto você continuar pensando que precisa estar sempre com as portas abertas emocionalmente, vai continuar sendo um boneco nas mãos alheias, esgotado e jogado de lado assim que a utilidade murchar. Sabe por que isso acontece? Porque estar sempre acessível te transforma num livro aberto, previsível demais. E tudo o que é previsível vira ferramenta. As pessoas te pegam como um botão de emergência emocional. Apertam quando a atenção falta, quando o alívio some, quando a validação dá as caras. Depois, te devolvem à prateleira até a próxima crise. Mas você, coitado, não vê isso, pois está preso numa miragem.
A ilusão de que estar presente para todo mundo vai garantir que alguém esteja presente para você quando a maré baixar. Lê do engano, meu amigo. Jung, em suas andanças pela mente, falou sobre a persona, aquela máscara que a gente veste para ser aceito, para ser amado, para colher os frutos do reconhecimento. E é justamente essa máscara que te amarra a uma disponibilidade sem fim. Você diz que está tudo bem, mesmo quando por dentro um nó aperta a garganta. Responde mensagens no instante em que chegam, mesmo que o cérebro peça trégua. Se explica, se justifica, se defende como se devesse satisfações ao mundo inteiro. Mas a verdade nua e crua é que quanto mais você vira o centro do palco emocional, dos outros mais, você se dilui na própria existência. Estar disponível a todo momento é uma maneira sutil de se abandonar, um disfarce para a busca incansável por aprovação, para a fuga da rejeição, para a vã tentativa de controlar a imagem que os outros pintam de você. Mas essa dança do controle tem um custo que pesa na alma. A sua paz, a sua energia vital, distribuída como se fosse maná infinito, quando, na verdade, é um recurso precioso e escasso. Prepare-se, porque agora vem uma verdade que pode doer, mas que você precisa mastigar. As pessoas que te querem sempre à disposição não querem você de verdade. Querem o que você oferece. Validação, companhia, distração, um ombro amigo para as dores da alma. Mas quando você muda o compasso, quando ergue um muro e se recusa a dançar conforme a música de sempre, elas se reviram, te acusam, dizem que você virou outra pessoa. Não, meu caro. Você não mudou para pior. Você apenas deixou de ser um objeto funcional para as necessidades emocionais delas. E aqui chegamos ao ponto mais cruel de toda essa história. Quanto mais você se doa emocionalmente, menos valor te dão. Porque o que é abundante demais se transforma em algo comum, sem brilho próprio. Ninguém batalha por aquilo que não precisa conquistar. Ninguém aprecia de verdade o que está sempre ali, esperando com o tapete vermelho estendido. Se me permite um atrevimento, quero te fazer uma pergunta que vai desvendar um bocado da sua situação atual. Quantas vezes, na última semana, o sono te abandonou por causa de uma conversa que não chegou a um ponto final? Quantas horas você perdeu remoendo o que deveria ter dito, ou tentando desvendar porque alguém te tratou como um trapo? Essa é a sua energia, pura e cristalina, escorrendo sem retorno positivo. Você está dando sobrevida a fantasmas emocionais que deveriam ter virado pó há tempos e alimentando dinâmicas venenosas que só existem porque você insiste em responder a cada apito. E por falar em energia, vamos desbravar um terreno fundamental. Jung via a mente humana não como uma máquina programada para reagir a cada estímulo, mas como um sistema delicado, um jardim onde cada pensamento, cada emoção, cada ação consome uma parcela da sua força vital. A questão que te tira o fôlego é: você está escolhendo com plena consciência para onde vai essa energia? Ou está deixando que o mundo lá fora decida por você? Toda vez que você reage num lampejo, está esbanjando um tesouro psíquico. Quando se defende de uma crítica que nem merecia seu fôlego. Quando morde a isca de uma provocação só para provar seu ponto. Quando mergulha em discussões que não dão em nada. Quando tenta agradar quem claramente não te valoriza. Está jogando sua força interior num ralo sem fundo, em coisas que não te nutrem nem te fazem florescer. Jung foi direto ao ponto. Aquilo a que você resiste emocionalmente persiste em sua vida. Quanto mais você se debate, mais se enrola nessa dança destrutiva. As pessoas que vivem com a alma em frangalhos não são fracas. Estão apenas com a bússola desgovernada, perdidas no próprio fluxo de energia. E sabe o que acontece com quem vive com a alma na beira do abismo emocional? Vira presa fácil, um banquete para todo tipo de gente, manipuladores, oportunistas, carentes emocionais. Eles sentem o cheiro, percebem que você não sabe guardar sua energia, que reage a cada brisa, que vive com a capa de super-herói tentando resolver os problemas do mundo.
E aproveitam-se disso, sistematicamente. Jung dizia que uma psique saudável é aquela que sabe manter a energia dentro de suas próprias fronteiras. Isso significa saber dizer não, sem que a culpa te esgane. Saber abraçar o silêncio sem se sentir um covarde. Saber observar antes de saltar para a ação. O verdadeiro poder emocional não está na reação instantânea e barulhenta. Está na sabedoria de escolher quando, como e por que agir. E essa sabedoria só brota quando você se conhece a fundo, a ponto de reconhecer seus próprios impulsos e decidir, com a mão no coração, se vale a pena gastar sua força em uma situação específica. A energia psíquica é como um campo de força pessoal. Bem cuidada, ela irradia uma presença que preenche o ambiente. Você entra num lugar e comanda o respeito, sem mover um músculo da boca. Mas quando mal administrada, você se torna uma sombra, reativo, frágil. E o mundo não tem pena de quem cede fácil demais. Por isso a primeira lição é: observe seus próprios botões de ignição emocional. O que te faz reagir no piloto automático? Que situações ou que tipo de gente te tiram do seu centro? É ali, exatamente ali, que sua energia mais preciosa vaza. E é ali que você precisa cavar mais fundo. Não para virar um robô sem sentimentos, mas para ser cirurgicamente seletivo, para ser o soberano do seu próprio castelo emocional. Se você chegou até aqui, quero te propor um pacto. Nos comentários, escreva com convicção: conservo minha energia. É um sinal para nós e para o universo de que você está comprometido com essa virada de chave. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, porque vamos aprofundar rios e mares nesses temas que têm o poder de transformar sua vida por completo. Agora, vem uma das revelações mais contundentes de Jung, e acredite, sua forma de se conectar com as pessoas nunca mais será a mesma. Quando você guarda sua energia e para de ser um pote aberto para todo mundo, quebra-se automaticamente as teias de projeções que outros teceram sobre você. E isso, meu amigo, incomoda a alma de muita gente. Entramos agora no território mais sombrio da coisa: a manipulação silenciosa. Você provavelmente vive na doce ilusão de que controla suas reações, que suas respostas emocionais são frutos de escolhas conscientes. Mas a verdade é um choque. A maioria das suas reações emocionais foi programada ao longo de anos, e quem saca isso pode te manipular com uma facilidade assustadora. Os mestres da manipulação emocional não precisam levantar a voz, nem ameaçar, nem encenar dramas. Eles simplesmente apertam os botões psicológicos que você deixou à mostra, e você, um fantoche, reage exatamente como eles esperam. De novo e de novo. Jung chamou isso de projeção. Aquele mecanismo invisível pelo qual as pessoas jogam nos outros o que não conseguem ou não querem ver em si mesmas. Mas há um outro lado da moeda que poucos notam. Enquanto os outros projetam suas sombras em você, você também vira o receptáculo perfeito dessas imagens distorcidas. E quanto mais disponível você está emocionalmente, mais você se torna um quadro em branco para as projeções alheias. Certamente você conhece aquele amigo que só aparece quando a crise bate à porta, aquela pessoa que sempre te coloca no papel de salvador da pátria, aquela que te cobre de elogios, mas só enquanto você for útil para algo específico. Nada disso é por acaso. Eles não estão se conectando com você, a pessoa. Estão se conectando com a ideia que fazem de você, com o papel específico que você, gentilmente, aceitou desempenhar na vida deles. E por que você aceitou esse papel? Por medo de decepcionar, por medo de não ser amado, por medo de ficar sozinho. A manipulação mais eficaz não mora nos gritos ou nas ameaças diretas. Ela se esconde no sussurro sutil da culpa emocional. Quando você sente que deve algo a alguém, quando acredita que precisa estar ali, precisa ajudar, precisa,
entender e agradar, mesmo que isso te consuma por dentro. E aqui está a cereja do bolo. O manipulador não precisa te controlar ativamente. Ele só precisa que você continue reagindo da mesma forma previsível de sempre. Mas quando você finalmente para de reagir, quando quebra esse ciclo vicioso, o jogo inteiro desmorona. Quando você começa a dizer não, sem longas explicações, a responder com um silêncio estratégico, a se retirar em vez de se justificar a cada passo, as projeções que outros jogaram em você começam a desmanchar. A máscara que te colocaram simplesmente cai. E isso deixa as pessoas completamente perdidas porque elas não sabem mais quem você realmente é. E o que é pior para elas, agora se veem obrigadas a se olhar no espelho sem a conveniência do seu reflexo. E nem todo mundo está pronto para esse acerto de contas. Sua nova indisponibilidade emocional vira uma ameaça direta, pois as obriga a confrontar o próprio vazio interno. O silêncio que você oferece agora revela o barulho interno que elas não querem encarar. E então vem o contra-ataque, a crítica afiada, o drama que se arma, as acusações veladas. Não porque você esteja errado na sua nova postura, mas porque parou de servir como um espelho complacente para os problemas delas. Jung, em sua infinita sabedoria, nos lembra: não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Quando você se retira emocionalmente, quando para de alimentar o ciclo tóxico, a sombra do outro começa a espreitar, naturalmente. E isso se torna insuportável para aqueles que sempre te usaram como uma válvula de escape para os próprios demônios internos. Mas agora, a pergunta que realmente importa: você está preparado para encarar o desconforto de ser mal interpretado, rejeitado ou até mesmo atacado pelo simples fato de se proteger? Está disposto a suportar o silêncio que se segue à quebra desses padrões? Porque é justamente nesse silêncio que nasce um tipo de poder completamente novo. O mundo moderno é um burburinho constante. Todo mundo quer ser ouvido, quer responder na velocidade da luz, quer vencer debates vazios e provar seu ponto, mesmo que isso custe a própria paz de espírito. Mas existe um poder que poucos conhecem, e menos ainda dominam: o poder do silêncio consciente. Não falo do silêncio da passividade ou da covardia. Falo do silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. O tipo de silêncio que não é ausência, mas uma presença amplificada ao máximo. Jung via o silêncio não como um vazio, mas como um solo incrivelmente fértil para a transformação interior genuína. Quando você para de reagir no piloto automático, começa a observar com uma clareza que corta. E ao observar sem julgar, você enxerga padrões que antes passavam despercebidos: repetições emocionais, joguinhos de manipulação, ciclos de autossabotagem que você tem repetido por anos. O silêncio traz a lucidez mental, e a lucidez é perigosíssima para quem viveu te controlando através das suas reações emocionais. Já notou como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde às mensagens no ato, quando não se explica, quando simplesmente some do drama? Não é porque sentem sua falta de verdade, é porque seu silêncio lhes rouba o controle da narrativa. Enquanto você fala e reage, está dentro do jogo delas. Mas em silêncio, você muda as regras por completo, e isso desequilibra qualquer um que se alimentava das suas reações. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz. É o domínio total sobre sua própria energia. É a recusa consciente de ser arrastado pelas marés caóticas das emoções alheias. É a escolha de não participar de batalhas que simplesmente não valem o seu desgaste. Jung entendeu que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, exige esse distanciamento temporário. Porque só no silêncio você consegue ouvir sua própria voz, sem a interferência constante do mundo lá fora. Mas não se iluda, pensando que será fácil. O silêncio consciente tem um preço emocional. Ele te afastará de pessoas que só te viam pelo papel que você representava.
Te tornará um enigma para aqueles que só te enxergavam através das próprias lentes distorcidas. Te fará parecer frio, distante, talvez até arrogante para alguns. Mas tudo isso é apenas a reação natural daqueles que nunca quiseram lidar com a sua profundidade, apenas com a sua utilidade. E aqui está a verdade mais amarga. Quanto mais você amadurece emocionalmente, mais seletivo se torna com suas palavras e sua energia. Porque finalmente você entende que cada frase é um investimento energético e nem todo mundo merece acesso total à sua verdade mais íntima. Às vezes, o silêncio não é covardia, é soberania pessoal. É a linguagem natural de quem não precisa provar absolutamente nada a ninguém. O silêncio é um espinho para os outros, pois os obriga a lidar com os próprios pensamentos, com o próprio barulho interno, com os próprios problemas. E esse desconforto revela muito mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia. Você não precisa explicar sua ausência emocional. Ela se explica por si mesma. E quem se sente ameaçado por ela, revela o quanto dependia do seu desequilíbrio para manter o próprio senso de controle. Mas o silêncio mais poderoso de todos não é o que perturba os outros, é o silêncio que te reconstrói por dentro. O silêncio que te conecta com algo muito mais profundo do que a aprovação externa. É nesse espaço sagrado, livre das demandas emocionais alheias, que você começa a recuperar sua energia vital, a se reconectar com sua essência mais autêntica. Agora, antes de prosseguir, faça algo importante. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E se essa conversa está acendendo algo em você, não hesite. Ative o sininho de notificações, porque temos muito mais conteúdo que pode mudar sua perspectiva sobre relacionamentos e amor próprio. O próximo ponto é talvez o mais prático de todos. De nada adianta entender tudo isso na teoria, se no dia a dia você continua dizendo sim quando a alma grita não, respondendo mensagens que te irritam, participando de conversas vazias e arrastando relacionamentos que só existem por inércia. A consciência sem ação é apenas mais uma forma sutil de se enganar. A verdadeira virada de chave começa quando você decide, com unhas e dentes, ser seletivo com sua energia. E isso exige algo que poucos estão dispostos a cultivar: disciplina emocional de verdade. A indisponibilidade consciente não é sobre ser frio ou indiferente. É sobre parar de ser um balcão de atendimento para qualquer um, a qualquer hora, por qualquer motivo que lhes surja. É sobre tomar as rédeas da sua própria energia, do seu tempo, da sua paz. E isso começa com passos pequenos, mas com a força de um furacão. Não responder mensagens na mesma hora, respirar fundo antes de morder a isca de uma provocação, sair de uma discussão antes que o caos te engula, desligar o celular sem culpa, dizer não e ponto final, dizer não me interessa, sem dar mais detalhes, dizer não vou me envolver nisso e manter a palavra. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa justificar sua ausência emocional. Não precisa explicar seu silêncio. Não deve satisfações a ninguém além de si mesmo. E isso, para muita gente acostumada com a sua versão antiga, é um crime sem perdão. Porque quando você se recusa a se explicar constantemente, tira do outro o poder de te manter preso numa história onde você é sempre o prestativo, o compreensivo, o eternamente acessível. Jung entendia perfeitamente que todo processo genuíno de individuação passa, inevitavelmente, por um isolamento temporário. Mas não um isolamento depressivo, e sim um isolamento sagrado. Um tempo para se recolher, para reaprender a ouvir sua própria voz sem o barulho do mundo, para reconstruir sua identidade não baseada no olhar alheio, mas a partir do seu próprio centro. Quer uma régua perfeita para medir sua evolução? Observe quem começa a se afastar quando você se torna mais reservado. Observe quem tenta te cutucar quando você para de reagir como antes. Observe quem te acusa de ter mudado quando
Você finalmente começa a se blindar. Esses não são sinais de que você está no caminho errado. São a prova mais cristalina de que você começou a se soltar de amarras que nunca te serviram. Estar indisponível emocionalmente é desconfortável no começo. Você vai sentir culpa, vai pensar que está sendo egoísta, duro demais. Vai ouvir vozes internas e externas dizendo que você está exagerando. Mas tudo isso é parte natural do processo de desconstruir padrões antigos. Você passou a maior parte da vida sendo ensinado a se colocar em segundo plano. É completamente normal que a mudança, para se priorizar, cause um profundo incômodo, não só em você, mas especialmente em quem se beneficiava da sua versão complacente. A indisponibilidade consciente é o alicerce da autodeterminação genuína. Quando você diz não ao mundo, está dizendo sim a si mesmo. Quando se retira de um ambiente tóxico, está reafirmando que sua paz vale infinitamente mais que qualquer conexão superficial. E quando para de se explicar, começa a ser respeitado de verdade, mesmo que seja por poucas pessoas. Mas nem todos estão prontos para essa presença autêntica, porque sua ausência emocional vai expor feridas internas que eles não querem encarar. Vai revelar o quanto dependiam do seu caos para se sentirem superiores ou no controle. E é exatamente nesse ponto que a ruptura é inevitável. E com a ruptura vem a dor, a solidão temporária, o afastamento, a sensação de que você está perdendo algo, quando na realidade está apenas se livrando de correntes invisíveis. Mas depois da tempestade emocional, algo extraordinário brota. E isso nos leva ao ponto final, o mais transformador de todos. Quando você, finalmente, para de estar disponível para tudo e para todos, algo profundamente poderoso começa a acontecer na sua vida. Primeiro, vem o silêncio. Um silêncio que, a princípio, pode parecer incômodo, pois está cheio de espaço onde antes havia um ruído constante. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo severo demais, se está perdendo pessoas que realmente importavam. Mas aos poucos, esse silêncio se transforma em algo completamente diferente. Começa a limpar sua mente, a acalmar seu sistema nervoso, a curar feridas emocionais que você nem sabia que existiam. E então surge a solidão. Mas não a solidão vazia da ausência. É a solidão plena da presença total, a sua própria presença autêntica. É a solidão dos fortes, a solidão de quem não se trai mais para manter outros artificialmente por perto. E nesse espaço sagrado, onde antes havia confusão mental, entra uma claridade cristalina. Onde antes havia ansiedade constante, entra uma paz profunda. Onde antes havia necessidade desesperada, entra um novo tipo de força interior. A força de estar completo dentro de si mesmo. Jung dizia que o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é sem máscaras, exige que você se distancie temporariamente do coletivo, que se desidentifique dos papéis que outros esperam que você interprete, que caminhe sozinho durante um período específico da sua vida. E é exatamente isso que você está fazendo quando decide se tornar conscientemente indisponível. Você não está fugindo do mundo como um covarde, está voltando para si mesmo como um guerreiro. É nesse ponto crucial que você para de ser um reagente automático e se torna um criador consciente da sua própria realidade. Para de ser moldado pelas circunstâncias externas e começa a moldar sua experiência de vida a partir do seu próprio centro. As pessoas que se sentem genuinamente incomodadas com sua nova ausência emocional revelam algo fundamental. Nunca te quiseram realmente como pessoa. Queriam o papel específico que você interpretava na vida delas, o serviço emocional que você oferecia. E agora que você não se encaixa mais nessa caixa limitante, simplesmente não sabem o que fazer com você. E isso, paradoxalmente, é completamente libertador. Você vai perder pessoas, sim.
mas, finalmente, vai se encontrar. Vai se afastar de lugares familiares, mas vai se reconectar com sua essência mais autêntica. Vai ser incompreendido por muitos, mas, finalmente, começará a ser genuinamente respeitado pelos que realmente importam. Porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, se torna naturalmente valioso, raro, inesquecível. Não se engane sobre o que está realmente acontecendo. Este é um renascimento completo, um novo começo, o início de uma vida onde você não está mais disponível para migalhas emocionais, para joguinhos mentais destrutivos, para vazios disfarçados de afeto genuíno. Agora, você só aceita o que ressoa verdadeiramente com sua paz, com sua verdade mais profunda, com sua integridade pessoal. Se você chegou até este ponto do vídeo, é porque uma parte muito profunda de você já está completamente pronta para esse novo caminho de vida. Uma parte de você já entendeu que ser amado condicionalmente não significa absolutamente nada se, para conseguir essa aprovação, você tem que se abandonar por completo. E que o verdadeiro amor próprio começa exatamente quando você se escolhe, mesmo que isso signifique ficar sozinho por algum tempo. O escudo emocional do qual falamos durante todo este vídeo não é algo que você constrói para atacar outros ou para se tornar insensível. É algo que você desenvolve para proteger sua essência mais autêntica, para conservar sua energia para o que realmente importa, para criar a partir de um lugar de plenitude em vez de carência. Você está realmente pronto para ser mal interpretado, rejeitado ou até criticado duramente em nome da sua liberdade interior. Está genuinamente disposto a pagar o preço emocional de ser completamente você mesmo? Se essa mensagem ressoou profundamente com você, se tocou algo real no seu interior, quero que escreva nos comentários exatamente estas palavras. Escolho minha paz acima de tudo. Vamos ver quantas pessoas aqui estão verdadeiramente prontas para essa transformação radical. E se você realmente quer se aprofundar nesse caminho de transformação pessoal, precisa se inscrever neste canal agora mesmo e ativar todas as notificações, porque vamos continuar explorando esses territórios profundos da psicologia humana que podem mudar sua vida para sempre. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir exatamente essa mensagem, porque quando você compartilha conhecimento que transforma, também está contribuindo para a sua própria evolução. Lembre-se, nada mais vai te afetar da mesma forma uma vez que você tenha construído esse escudo emocional consciente. Sua nova vida está te esperando do outro lado do medo da solidão. Você está pronto para cruzar essa linha?